Olá pessoas, aqui quem vos fala é Matheus do canal Jardim de Livros e hoje vamos falar sobre este livro, esse excelentíssimo livro aqui que é o 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson. Mas Matheus, esse livro já tá manjado, todo mundo já falou desse livro. Esse livro tem o quê? 4 anos? Pô, ele foi lançado em 2018, pra que você quer falar sobre esse livro? Primeiro que, bom, por que eu quero falar sobre esse livro? Primeiro porque eu gosto desse livro e acho que deveria estar registrado aqui no canal. Eu deveria dar o meu parecer, a minha perspectiva sobre esse livro. Eu deveria falar sobre o meu ponto de vista, né? Deixar registrado aqui. Segundo, que não existe essa coisa de o livro é antigo, né? Até porque, para mim, eu adoro os clássicos. Eu leio clássicos de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás. Então, para mim não existe. Para mim, 4 anos é a mesma coisa que nada, a mesma coisa que ontem. Você pode pensar na escala histórica, né? E então, eu sei que todo mundo já falou, mas cada um que falar de uma forma, vai falar de uma forma diferente. Vai ter uma forma diferente de abordar aquele tema, uma interpretação diferente. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Beleza. Cada um que for fazer um vídeo, uma resenha, vai ter uma interpretação diferente, beleza? Então eu queria deixar registrado aqui a minha interpretação sobre 12 regras para a vida. Beleza? E para quem não sabe, ainda existe a continuação dele, né, que é o Além da Ordem, que são mais 12 regras para a vida. Né? Esse aqui eu ainda não li, tá na minha lista, ainda estou com outras leituras na frente, mas esse daqui eu já li tem um tempo e já era para eu ter falado antes dele aqui. Ou melhor, eu já falei sobre ele aqui, mas eu fiz uma resenha por capítulos. Por exemplo, são 12 regras, 12 capítulos. Eu estava começando a fazer umas resenhas sobre os capítulos em si, capítulo 1, e aí eu consegui esmiuçar, falar mais a fundo ali, mais preciso ali sobre cada regra, qual seria, o que ele quis dizer ali e tal. Mas agora eu decidi fazer sobre o livro todo. Então eu fiz, né? Comecei a fazer resenhas ali dos capítulos, mas decidi parar um pouco e talvez eu volte depois. Mas resolvi fazer uma resenha específica sobre o livro para falar sobre ele como um todo, beleza? Bom, Jordan Peterson. Antes de eu falar sobre o autor Jordan Peterson, eu tenho que falar sobre a pessoa, a personalidade de Jordan Peterson. Quem é esse cara e como ele ficou famoso? Bom, ele é um psicólogo clínico, um psiquiatra, se eu não me engano, ele não é um psicólogo, ele é um psiquiatra lá no Canadá. E ele tem os pacientes dele, ele dá as palestras dele e tal. E também ele já trabalhou em Harvard, dava palestras em Harvard. Só que ele mora no Canadá. E aí ele tinha lá o público cativo dele e do nada ele resolveu lançar um vídeo no YouTube, né? Ele resolveu começar a criar o canal dele, Jordan Peterson, e lançou um vídeo no YouTube. Quando ele começou a lançar as palestras dele no YouTube, ele começou a ficar um pouco mais famoso. Começou a atrair mais público, um público mais cativo ali e tal, que estava sempre consumindo o conteúdo dele. E aí, cara, o que vai acontecer para ele despontar, para ele ficar muito famoso, para ele explodir de likes, explodir de visualizações, é quando ele vai ser contra uma lei que estava sendo imposta lá no Canadá, que é a lei do pronome neutro, que era sobre, basicamente, impondo o pronome neutro e dizendo que, por exemplo, uma pessoa que nasce homem e ela depois quer ser chamada de ela, isso seria uma lei imposta à sociedade. Então, ele não concordava com isso. Ele achava que, por questão de respeito, por questão de valores sociais, se a pessoa quiser ser chamada de ela, você pode chamar ela de ela, né, de acordo com a sua própria liberdade. Ele achou que essa lei estaria tirando uma liberdade essencial do ser humano, que é o Estado determinar o que você vai chamar cada coisa, né? O Estado te impor como você pode se referir a tal coisa, qual nome você vai usar. Então ele começou a ser contra não as pessoas trans, mas as imposições das leis que estavam sendo impostas, né, para que as pessoas chamassem as pessoas trans de acordo com o que elas decidissem. Então ele falou, não, isso é uma imposição estatal, isso para mim é o início de uma ditadura, não assim uma ditadura, mas assim, um governo mais autoritário, um governo que interfere mais nas liberdades individuais. Então ele começou a se posicionar contra. E ele começou a lançar vídeos no YouTube se posicionando contra, e aí ele ficou muito famoso, né? A mesma coisa que aconteceu aqui, né, em 2018 no Brasil. Foi se colocando contra essa maré, né, que era muito forte, que é muito forte no Canadá, então foi gerando mais visibilidade. Positiva ou negativa, para ele não importava, começava a gerar mais visibilidade.
E ele começou a ficar muito famoso. Então ele começou a criar mais adeptos, mais pessoas pensaram, cara, o que esse cara está falando não faz sentido. Eu não concordo com essa imposição estatal. Isso para mim é um governo se tornando autoritário, interferindo nas nossas liberdades individuais. Então esse cara que eu tenho que seguir esse cara. Ele começou a crescer o canal no YouTube e também começou a ser odiado, né? Muitas pessoas amavam, muitas pessoas odiavam. Então ele começou a, por meio dessa imposição contra a imposição, ele se tornou uma pessoa muito famosa, tanto pelas pessoas que criticavam, tanto pelas pessoas que o apoiavam. Então, cara, então ele vai decidir fazer um compilado de algumas ideias que ele tem, aproveitar esse hype aí e fazer um livro, né? Editar, escrever um livro. Lembrando que ele já tinha um livro antes, se chama Maps of Meaning, Mapas de Significado, que é um livro mais antigo, mas depois desse hype que ele começou realmente a ser famoso nas redes sociais, né? Começou a ser uma figura pública, ele vai lançar esse daqui, 12 Regras para a Vida. E, cara, sobre o que ele vai falar nesse livro aqui? Muitas pessoas vão pensar assim, tem um pouco de preconceito, né? Tipo, 12 regras para a vida, ele deve estar falando de superação. Se você não conseguir, é só você tentar de novo. Que se você não emagrecer, é só você não comer e tal, deixar de comer. Sei lá, alguns desses papos aí, fuleiras de vendedor de susto aí desses coaches aí, né? Que agora virou uma moda de coach, né? Agora todo mundo quer ser coach, todo mundo quer dar pitacos na vida, todo mundo quer falar frases encorajadoras para melhorar a vida das pessoas, né? Todo mundo querendo ganhar dinheiro sem fazer nada, né? E esse cara aqui, pelo contrário, ele é um psiquiatra, é um cara que trabalha com a mente, é um cara que se formou, é um cara que tem o conhecimento, que estudou. Não só se formou, como estudou, né? Não é um cara qualquer que chegou lá, não, você tem que fazer isso. Como é que você sabe? Você faz isso? Como é que é o seu estilo de vida? Você prega, você faz o que você prega? Sabe? É um cara meio... existem muitas pessoas contraditórias, hipócritas na sociedade, né? Que ganham dinheiro vendendo sonhos e falando coisas agradáveis, né? Mentiras agradáveis. Então, esse cara aqui é o contrário, ele não vai falar de mentiras agradáveis, ele vai falar de verdades doloridas, de verdades que doem, que incomodam. Então, é muito mais importante, né? Ao meu enxergar, ao meu ver, uma pessoa que fala verdades incômodas do que doces mentiras, né? Então, ele é um cara que vai pegar nessa vibe. Então, ele não é um cara frufru, ele é um cara que um pouco rígido, sabe? E muitas das pessoas que o seguem enxergam nele uma figura paterna, né? Uma figura paternalista ali, por conta da forma como ele às vezes se comunica de um determinado método que é você às vezes suprir uma necessidade que muita gente tem paterna. Então, ele quando dá os conselhos dele, que ele explica, ele fundamenta sobre por que isso vai melhorar, você vai se sentir melhor, você vai melhorar o aspecto da sua vida. Então muitas pessoas têm nele uma figura ali, né, de apoio, de conseguir ali se escorar, né, de se sentir um pouco melhor psicologicamente depois do que ele tem para dizer e pensar, cara, o que eu penso durante tanto tempo e achei que eu estava sozinho, eu vou ler o livro desse cara e o cara pensa a mesma coisa que eu penso. Então, assim, você gera uma identificação com ele que é fenomenal. Então, cara, sobre o que eu ia falar nesse livro aqui? O nome já diz 12 regras, e ele vai falar aqui sobre 12 coisas que ele analisou que podem tornar a sua vida melhor, né? E dentro disso tudo, ele vai contar mais algumas experiências da vida. O que eu achei assim, vamos falar sobre primeiro o lado que eu achei um pouco negativo para depois falar do positivo. Já deu para perceber que eu gostei muito desse livro, mas vamos falar primeiro sobre o lado negativo para tirar esse elefante da sala. Eu achei que em alguns capítulos ele discorreu melhor, ele foi mais direto ao ponto. Claro que ele precisa falar, em alguns capítulos, ele fala sobre a vida dele. Por exemplo, ele vai falar sobre um assunto X. Aí ele vai construir uma narrativa da vida dele, uma coisa que aconteceu na vida dele, para poder embasar e no final ele fala, bom, isso aqui liga com isso, que liga com isso, que liga com isso. E aí você entende realmente o que aquele acontecimento da vida dele tem a ver com o título, né? Que a princípio pode parecer coisas que não são conexas, mas ele consegue conectar. Em algumas vezes parece um pouco meio forçado, sabe? Assim, não. Por exemplo, ele começa lá de longe, ele vai montar toda uma narrativa e aí começa a ficar puxado, sabe? Começa a ficar muito esticado. Ele começa a esticar a narrativa, não porque vai pular por aqui.
aí vai para um outro ponto, aí você pensa, cara, isso não tem muito a ver, depois ele encaixa assim, mas alguns capítulos são mais bem encaixados do que outros, sabe? Então eu acho que algumas vezes ele se exagera nas narrativas, ele dá contornos grandes demais para poder chegar num assunto que ele poderia falar de uma forma mais objetiva, entendeu? Não falando que o livro todo não é objetivo, há capítulos mais objetivos do que outros, então ele por isso que eu estava querendo analisar ele por partes, por capítulos, né? Eu acho que seria mais justo do que analisar toda essa obra aqui de uma forma só. Então ele vai contar, fazer paralelos com a vida dele, coisas que aconteceram na vida dele, para poder chegar ao objetivo do capítulo, né? Que é o ensinamento. Ele vai falar um pouco sobre a Bíblia também. Ele é um cara que estudou a Bíblia, então ele vai falar sobre Gênesis, sobre vários versículos da Bíblia, principalmente sobre Gênesis, né? Sobre o pecado original, Adão e Eva. Então ele vai construir toda a narrativa falando sobre o que ele tirou da Bíblia, o que realmente ensinamentos bíblicos podem impactar na nossa vida e transformar isso em coisas corriqueiras. Ele não fica só na metafísica, ele transforma aqueles ensinamentos ali em coisas do cotidiano, entendeu? Então, cara, ele vai falar um pouco sobre Nietzsche também, que é um cara que, né, não tem nada a ver com a Bíblia, é um cara niilista, um cara que ateu, então ele vai citar Nietzsche também para mostrar que o cara ele não é um bitolado, o cara não é um religioso e tal, fundamentalista, não, o cara cita Nietzsche, o cara cita Dostoiévski, então assim, ele vai citando uma gama de personagens históricos, de autores, né, e muitos deles não concordam com a Bíblia, então assim, ele não vai citar só a Bíblia, porque há uma galera aí que tipo, porque ele cita a Bíblia, então não vou ler um livro desse cara, não vou ler esse desse cara porque o cara é religioso, o cara é cristão, mas ele consegue botar muito bem embasado, por exemplo, ele vai pegar um ensinamento bíblico e vai falar, cara, isso no dia de hoje, isso se torna uma prática assim, 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 porque isso vai se tornar real, isso vai se tornar carnal dessa forma, entendeu? Então, ele vai citar Nietzsche, outros autores, ele vai citar também estudos biológicos que existem, como, por exemplo, o primeiro capítulo, que é o mais famoso das lagostas, como acontece a forma da depressão, como o sistema biológico das lagostas são semelhantes alguns aos do humano, principalmente essa questão da depressão, de como se colocar na hierarquia social, como o fator psicológico interfere na hierarquia social. E cara, eu vou falar sobre alguns capítulos aqui para você, se você ainda não leu, muito improvável que você não tenha lido, esteja aqui nesse vídeo não tenha lido, né? E se você não leu e procurou, provavelmente você achou outros canais, não achou esse, né? Mas, bom, costas eretas, ombros para trás, como eu falei, a forma da postura impacta na sua forma, na sua posição social na sociedade, como você também se enxerga, como você também tem a sua personalidade, o seu ímpeto, assim, a sua postura como um todo, psicologicamente falando e fisicamente também. Regra número 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém da sua responsabilidade. Regra 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Regra 4. E galera, é importante que vocês leiam. Como eu disse assim, não é uma coisa... não é um manual. Você faz isso e pronto, acabou. Não, ele vai construir uma narrativa, algumas vezes mais longas e tal, é uma crítica que eu tenho, mas que algumas pessoas podem gostar, tipo, precisou dar uma volta para poder construir toda uma narrativa psicológica do porquê aquilo ali acontece, né? Um contexto sociológico e tal, e também é válido, entendeu? Tô falando da minha perspectiva, eu achei que poderia ser mais incisivo, mas não é aqui autoajuda barata, não é livro de aeroporto, como a Débora do Olá Bocós costuma falar, né? São literaturas de aeroporto e tal, isso aqui. Não é isso aqui, não é com literatura de aeroporto. A regra número 4. Compare a si mesmo como você era ontem e não como outra pessoa é hoje. Então, assim, não se comparar com outra pessoa. Outra pessoa tem vivências diferentes, raízes diferentes, origens diferentes, destinos diferentes, objetivos diferentes. Então, você não pode se comparar com outra pessoa. Entendeu? Porque é um tipo de comparação que não cabe, não é viável, não faz sentido, entendeu? Não tem lógica. Porque são condições diferentes. E ele vai falar aqui também sobre não deixe que seus filhos façam algo que deixe você... Não deixe que seus filhos façam algo que façam você deixar de gostar deles. Então, não deixar que eles façam algo que façam você deixar de gostar deles.
Por exemplo, você não educar o seu filho com firmeza e no futuro, por essa falta de instrução que você deixou a desejar, ele pode acabar cometendo um erro ou fazendo algo ruim lá no futuro e você vai acabar deixando de gostar deles pelo menos um pouco. Então, assim, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, isso aqui é muito importante. Primeiro você arruma seu quarto, primeiro você arruma sua casa para depois você criticar, você falar que os países estão destruindo o clima, que os países estão em guerra, eu não sei o que. Primeiro arrume a sua casa, primeiro arrume o seu quarto, primeiro faça o que você pode fazer para depois tentar que a sua voz seja ouvida, né? Porque primeiro, qual é a moral que você vai ter, tipo, com seu quarto todo bagunçado, com a sua vida toda bagunçada e você fala, não, porque o país tal tem que fazer isso, porque o presidente tal tem que fazer isso, entendeu? Então, assim, é necessário que você primeiro faça o correto para depois dizer como outras pessoas vão fazer o correto. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Presuma que a pessoa com quem... isso aqui é importante. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não saiba. Então, por exemplo, está conversando com uma pessoa e aí você se acha dono da razão, você fala mais do que ouve, você acha que sabe tudo. E às vezes você tem que presumir que aquela pessoa, às vezes não sempre você tem que presumir que aquela pessoa, pelo menos, ela sabe uma coisa, pelo menos uma coisa que você não sabe e ela pode te ensinar, você pode extrair aquele conhecimento dela, ela pode te acrescentar com aquele conhecimento. Seja preciso no que diz, 10. Seja preciso no que diz. Isso aí já comentou. Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Isso vai falar sobre a geração atual, de como as pessoas estão se tornando, os pais estão se tornando mais superprotetores e como antigamente as pessoas se tornavam mais fortes, mais resistentes às adversidades da vida, quando elas tinham mais liberdade, menos vigilância. Acariciou um gato ao encontrá-lo na rua. E é isso, a regra 12 é essa. A última regra. E, cara, como eu falei, vai falar sobre filosofia, sociologia, história, vai falar sobre regimes autoritários. E, cara, é uma viagem pela história, pela filosofia, assim, que te dá muitas ideias. E como eu falei, cara, não é literatura de aeroporto, não é aquela coisa de... o cara falou umas palavras bonitas, umas frases de efeito para poder vender e tal. Não, ele tem toda uma intelectualidade que ele puxa lá do fundo, que ele pega nos conhecimentos dele, como isso pode se enquadrar na metafísica para depois ir para filosofia, e pegar autores e se embasar em pessoas reais, em pessoas com credibilidade. Então é isso, cara, é isso. E mesmo que você odeie Jordan Peterson, mesmo que você não concorde com a opinião dele sobre os pronomes neutros lá no Canadá, você tem que dar o braço a torcer e falar, cara, bom, eu posso não concordar com esse cara, mas eu tenho a oportunidade de ler o que esse cara diz e vou refutar esse cara. Você pega e lê. Você pode até refutar o cara, mas é importante que você saiba o que esse cara tem a dizer por trás da polêmica. Porque a polêmica você já sabe, né? Mas isso não define o cara. O que define o cara são outros fatores, o caráter e outros fatores incluídos. E entre esses fatores, a obra que ele escreveu aqui, que tem a sua continuação, que logo logo estará no canal. Né? Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Um vídeo ficou mais longo aqui. Deixa nos comentários aí se vocês gostam de vídeos mais longos, mais curtos, mais resumidos. Se inscrevam no canal. Curta aí e se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho para receber as notificações sempre que eu lançar aqui. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fui!